Os Estados Unidos afirmam que os ataques aos Houthis vão continuar até o fim das agressões às embarcações americanas. Na Flórida, mais de 400 policiais já passaram por treinamentos do ICE. No Brasil, milhares de pessoas participam das manifestações por anistia aos presos do 8 de janeiro. E tem ainda as notícias internacionais. O Brasil News começa agora. Boa noite. Os Estados Unidos afirmam que o ataque aos Houthis vão continuar até o fim das agressões a embarcações americanas. A informação veio do secretário de Defesa norte-americano Pete Hegseth em entrevista à Fox News no domingo. Hegseth disse que os drones do Houthis não serão mais atacados assim que os navios americanos não forem mais atingidos. Mas até lá, ele disse, abre aspas, será implacável, fecha aspas. Segundo o Ministério do país, os ataques dos Estados Unidos ao Iêmen mataram ao menos 30 pessoas. Foi a maior operação militar norte-americana no Oriente Médio desde que Donald Trump assumiu o cargo em janeiro. Em resposta, os Houthis disseram que havia mirado com mísseis balísticos e drones os porta-aviões e navios de guerra americanos. Na semana passada, eles afirmaram que retomariam as agressões aos navios israelenses no Mar Vermelho, caso Israel não suspendesse o bloqueio à entrada de ajuda em Gaza. O presidente Trump disse ao Irã, principal aliado dos Houthis, que cesse o apoio ao grupo imediatamente. Já os iranianos condenaram os ataques dos Estados Unidos e disseram que os Houthis tomam decisões por conta própria. E o assunto agora é imigração ilegal. No fim de semana, o presidente Trump usou uma lei do século XVIII para deportar mais de 200 pessoas que supostamente faziam parte de uma gangue venezuelana, a Tren de Aragua. Os voos dos Estados Unidos para El Salvador já estavam no ar quando um juiz federal emitiu uma ordem para interromper a ação. E ainda sobre o mesmo assunto, o estado da Flórida continua liderando a fiscalização de imigração ilegal no país. A repórter Lorena Gomes tem as informações. A Patrulha Rodoviária da Flórida, a FHP, foi às redes sociais para anunciar que o órgão tem o maior número de oficiais treinados em todo o país. Mais de 400 já concluíram o treinamento da Delegação de Autoridades de Imigração do ICE. A capacitação faz parte do programa que permite que policiais locais e estaduais treinados possam desempenhar funções específicas de oficiais de imigração sob a direção e supervisão da agência. Na postagem, a FHP disse que a Flórida não é um estado santuário, é uma vanguarda e, por isso, vão continuar a liderar a segurança pública e a fiscalização da imigração ilegal. E a força de ataque do FBI, baseada em Tampa, extraditou 7 líderes de cartéis da Colômbia. As investigações apontaram que o grupo era responsável pelo envio de milhares de quilos de cocaína da fronteira Venezuela e Colômbia para cartéis mexicanos e que o destino final era as ruas de cidades nos Estados Unidos. De acordo com o FBI, a prisão desses líderes terá um impacto significativo nas operações de tráfico de drogas de cartéis e associações criminosas, como a Tren de Aragua. E a polícia está investigando um tiroteio que aconteceu no calçadão da praia de Daytona durante o Spring Break no fim de semana. Os tiros foram relatados por volta das 7h30 da noite do sábado. 2 jovens de 19 anos ficaram feridos, foram levados ao hospital e seguem estáveis. Os investigadores dizem que os motivos ainda não estão claros, mas evidências sugerem que o autor conhecia as vítimas. O incidente aconteceu durante as celebrações de Spring Break. A área estava lotada por visitantes e moradores que foram surpreendidos com o tiroteio. E o mau tempo, com ventos e tempestades que atinge a Flórida desde o domingo, tem causado atrasos na operação dos voos no aeroporto de Orlando. De acordo com a FlightAware, só no domingo, 535 voos foram atrasados e 20 cancelados, a maioria da Spirit Airlines. O impacto foi ainda maior no fim de semana por conta do movimento do Spring Break. 200 mil pessoas eram esperadas em apenas um dia. E a polícia da Flórida conseguiu prender um homem que tinha roubado uma ambulância
e dirigia perigosamente. A ambulância do Corpo de Bombeiros foi roubada de um hospital em Tampa na noite do sábado. De acordo com a polícia, durante vários quilômetros, Michael Skilling, de 43 anos, dirigiu em alta velocidade na contramão e quase bateu em outros veículos. E ainda avançou por vários sinais de parada. A perseguição foi registrada pela câmera corporal de um agente. O suspeito acabou preso quando decidiu parar para beber uma cerveja em frente aos policiais. Segundo a polícia, Skilling confessou ter ingerido bebida alcoólica nos últimos 2 dias e que roubou a ambulância depois de pedir carona para voltar para casa e ter recebido um não da equipe de emergência. A seguir, as manifestações a favor da anistia aos presos e investigados de 8 de janeiro. E ainda as notícias internacionais. Até já! Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. Atenção, Newark, região de Nova York. Apresentamos a barbearia Barbie D, no coração do Ironbound, número 70 da Congress Street. Aqui você encontra cortes impecáveis, barbas bem alinhadas e um atendimento de primeira. É hora de renovar o visual. Na Barbie D, você sai estiloso e confiante. Barbearia Barbie D, onde o estilo encontra a excelência. Aberto todos os dias, venha nos visitar hoje mesmo. Barbie D, porque você merece o melhor. E agora a correspondente Arlene Balieiro está chegando com as principais notícias do Brasil. E começou nesta segunda-feira o prazo de entrega das declarações do Imposto de Renda Pessoa Física referente ao ano de 2024. Só que neste ano a declaração pré-preenchida, aquela que já traz os ganhos e as deduções declarados pelas entidades pagadoras e recebedoras, vai ser liberada apenas no dia 1º de abril. Quem optar por entregar ainda no mês de março vai ter que preencher o documento do zero. O prazo final para enviar a declaração do Imposto de Renda para a Receita Federal termina no dia 30 de abril. É obrigatório declarar quem recebeu remuneração de mais de R$ 33 mil no ano de 2024. O fisco tem a expectativa de que as declarações superem as 42 milhões do ano anterior. Então você já sabe, quem atrasar ou não entregar a declaração vai ter que pagar multa. E atenção em Fortaleza, no Ceará, no fim de semana, mais um novo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, 127 cidadãos brasileiros repatriados vieram a bordo da aeronave. Destes, 75 decidiram seguir viagem para Minas Gerais em um avião da Força Aérea Brasileira. Do total, 97 eram homens, 30 mulheres, além de um idoso e um adolescente e 9 crianças. Entre os repatriados, 2 possuíam mandados de prisão expedido pela Justiça Brasileira. Esse
é o 4º voo com brasileiros repatriados dos Estados Unidos durante o segundo governo de Donald Trump. Desde janeiro, pelo menos 420 brasileiros já foram deportados. E a capital acreana, o Rio Branco, está em alerta por conta das cheias do Rio Acre. Na sexta-feira, o prefeito decretou o estado de emergência. De acordo com o boletim da Defesa Civil divulgado no fim de semana, o nível do rio chegou a 15,7 metros. A cota de alerta é considerada a partir de 13,5, com transbordamento a partir de 14 metros. Na última semana, o rio segue acima da marca de transbordamento. Ainda segundo a Defesa Civil, mais de 4.000 famílias em mais de 40 bairros já foram afetadas diretamente pela enchente. Até agora, cerca de 190 famílias estão desalojadas na casa de parentes ou amigos. Outras 70, que não tiveram para onde ir, precisaram ser abrigadas no Parque de Exposições da cidade. O decreto de estado de emergência permite que a Prefeitura haja de forma mais rápida para atender às demandas causadas pela enchente. E uma operação conjunta de combate a organizações criminosas identificou 25 trabalhadores em situação semelhante à escravidão em um garimpo ilegal no Amazonas. 2 eram menores de idade. A ação da Polícia Federal e outros 5 órgãos públicos foi na última semana, na região do leito do Rio Madeira, próximo ao município de Borba. Segundo as investigações, a população local era coagida a atuar no garimpo pelas facções criminosas. A PF ainda apreendeu instrumentos usados na garimpagem ilegal. 23 dragas e embarcações usadas na atividade ilegal também foram destruídas. As investigações tiveram início após denúncias de conflitos entre garimpeiros e indígenas. E no domingo, em várias capitais brasileiras, houve manifestações a favor da anistia aos presos e investigados de 8 de janeiro. Confira. Que golpe é esse que eu tenho que provar que não tem? E tem que ser o contrário. Eles têm que provar que eu tentei. Convocadas pelas redes sociais, as manifestações reuniram milhares de pessoas em pelo menos 6 capitais brasileiras. Em todas, faixas e cartazes pediam liberdade de expressão e anistia dos presos políticos pelos atos de 8 de janeiro. A maior manifestação foi no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, que contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também participaram os governadores do Rio, Cláudio Castro, e de São Paulo, Tarcísio de Freitas, além de prefeitos, deputados, senadores e outros aliados. Durante o discurso, Bolsonaro pediu apoio de deputados para aprovar o projeto de anistia para manifestantes presos. Essa foi a primeira manifestação com a presença do ex-presidente após a denúncia de suposta tentativa de golpe de Estado pela Procuradoria-Geral da República, a PGR. Ele deixou o protesto em Copacabana, cercado por apoiadores. No próximo dia 25, a primeira turma do STF vai decidir se transforma ou não Bolsonaro em réu. O ex-presidente se declara inocente. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. Um pescador passou quase 100 dias perdido no Oceano Pacífico e, após o resgate, finalmente ele pôde reencontrar com a família. O reencontro emocionante com o irmão aconteceu na sexta-feira. Decido que me dá outra oportunidade, me viu lindo. Para mim foi algo. Eu estava com ele, eu não queria morrer. 95 dias. Y yo comí cucaracha, pájaro. Lo último que no quería morir. A mi madre, tengo mi madre viva. Yo decía que no quería morir por mi madre. Todos los días pensaba en mi madre. Máximo conta que entrou no mar para uma pesca de 15 dias no dia 7 de dezembro, mas o vento tirou o barco do curso. Quase 100 dias depois, ele foi resgatado por uma patrulha de pesca equatoriana. Ele estava fortemente desidratado e há 15 dias sem comer. Ele deve passar por vários exames antes de retornar para a casa, em Lima.
Uma história realmente com um final feliz. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.